Boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a quarta edição do ABB Talks desse ano. É um espaço que a gente conversa um pouco mais sobre os programas. A intenção é explicar e ter esse espaço para conversa, tirar dúvidas, enfim, coisas que pelo WhatsApp a gente não consegue fazer. Então, essa edição é sobre o Discover, é um novo programa da Outerbound. Ele vai acontecer agora em setembro, e a primeira edição, né? E vai ser na Serra da Mantiqueira. Então, falar um pouquinho mais dele. Para começar, eu queria fazer um exercício com vocês, na verdade, é, que para explicar, na verdade, o que é esse programa, o que é Outerbound, e eu, enfim, quero testar essa forma que eu encontrei aqui. Então, eu vou pedir para vocês imaginarem que vocês estão num navio, e esse navio é a primeira vez que vocês estão nesse ambiente, nunca foram para o mar aberto. E você sabe que o navio está prestes a deixar o porto, então você está olhando para frente, a única coisa que você consegue ver é mar e o horizonte. Não tem uma silhuetinha de qualquer terra firme que possa te trazer uma sensação de segurança. Então, como eu falei, você sabe que você está nesse navio, ele vai deixar o porto, e no momento onde as cordas são soltas e o navio de fato sai do porto rumo ao mar aberto, esse momento é chamado de outerbound. Então, isso é verdade, outerbound é uma expressão náutica que significa partir do porto rumo ao mar aberto, e por isso que lá em 1941 a organização escolheu esse nome para simbolizar esse momento onde você deixa o conhecido e sai rumo ao desconhecido, você sai da sua zona de conforto e vai enfrentar novos desafios e uma realidade que você não conhece ainda. E a partir daí você vai descobrir uma série de coisas, inclusive as forças que existem dentro de você para superar esses desafios que você na vida cotidiana não teria essa oportunidade. Então, a partir daí, a gente chega na nossa convicção, que é basicamente o lema que nos rege aqui na OBB, que é: há mais em nós do que nós imaginamos. Quando reconhecemos isso, pelo resto das nossas vidas, não estaremos mais dispostos a nos contentar com menos. Fazendo o link, né, com esse comecinho que eu trouxe, é isso. A partir do momento que você sai rumo ao desconhecido e enfrenta coisas que na sua vida cotidiana você não teria, cada superação é uma novidade que você descobre, uma força interna que você descobre também. E quanto mais você tiver contato com essa sua força, menos você vai aceitar o seu eu anterior, né? Sem essa força em questão. Então, a Outerbound ela foi fundada em 1941, como eu falei, no Reino Unido, num contexto de guerra. Por isso essa questão do navio, do mar aberto e tal. Hoje em dia, nós somos líderes mundiais em vivências outdoor e já estamos presentes em mais de 35 países. Cada país tem a sua cultura, isso é, enfim, conhecimento de todos, e a Outerbound ela não é igual em todos esses 35 países. Onde a gente está inserido, a gente faz uma mistura da nossa metodologia, que aí sim segue um core em todos os lugares, com a cultura desse local, e não seria diferente aqui no Brasil. Então, esse ano a gente está fazendo 25 anos, eu comentei isso no comecinho também, e até em comemoração a esses 25 anos que está tendo esse lançamento do programa Discover, mas a gente também está em vários outros países, vocês conseguem ver embaixo aí, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, Finlândia, uma série de locais diferentes, com culturas diferentes, e a gente está inserido em todos eles, sempre com essa intenção de mostrar para as pessoas as forças que elas não sabiam que elas tinham a partir de vivências na natureza. Com isso, a gente chega agora, de fato, no programa Discovery, também fazendo o link, né, do nome do programa Discovery com essa questão de descobrir coisas novas que você vai ter durante a vivência da expedição. Eu já vou aproveitar também esse momento para explicar que, por ser a primeira edição, todas as fotos dessa apresentação são emprestadas e a gente pegou sempre fotos que acontecem no mesmo local que o programa vai ser. Então, os cenários são os mesmos, as vivências muitas vezes são as mesmas, só o programa realmente que foi outro. Mas na próxima apresentação a gente já vai ter as fotos
da primeira edição do Discovery. Um detalhe que eu lembrei agora, pessoal, que tinha esquecido de falar, essa apresentação está sendo gravada. Então, quem não quiser aparecer, é só fechar a câmera, a gente vai postar no YouTube depois. Aparece muito pouco o rosto das pessoas, tá? Mas é isso. Se você não quiser aparecer em algum momento na gravação, eu peço só que você deixe a câmera fechada. Agora sim, dando continuidade. Bom, o Discovery, ele vai ser uma expedição de 8 dias lá na Serra do Papagaio, na Mantiqueira, fica em Minas Gerais, e ele foi pensado para adultos que querem viver uma experiência intensa na natureza. O que é uma experiência intensa? O fato de você estar 8 dias numa expedição autossuficiente, por si só, já traz uma intensidade bem grande. E, enfim, todas as outras questões que formam uma expedição outerbound intensificam mais ainda essa experiência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a apresentação. No programa, a gente vai aprender dois tipos de habilidades. As habilidades que a gente chama de hard skills, que seriam as habilidades técnicas, como acampar, navegar com mapa e bússola, cozinha de montanha, enfim, lidar com os improvisos ali que a gente precisa fazer no ambiente natural. Mas também a gente vai ter as habilidades socioemocionais, conhecidas como soft skills, como, por exemplo, liderança, resiliência, tomada de decisão, que são mais refletíveis na nossa vida cotidiana. Porque, por exemplo, cozinha de montanha, você cozinha na montanha. Isso vai ser difícil você, no seu dia a dia, na sua rotina, na cidade, estar nesse cenário, né? Agora, ter que tomar uma decisão ou ter uma atitude, agir como líder, são coisas que são 100% transferíveis para a nossa vida cotidiana. Então, mais do que uma pausa, o Discovery ele vai ser uma aventura autêntica. A gente também vai explicar um pouco mais sobre o que é aventura autêntica durante a apresentação. Mas é um programa para quem busca desafios, conexão com a natureza e principalmente memórias e aprendizados que a gente tem registros aí, relatos que duram para a vida inteira. Nesse programa, a gente vai ter dois instrutores super queridos, eu diria que é o Humberto, que é das primeiras turmas de instrutores da Outerbound, ele já está há mais de 20 anos trabalhando como instrutor, e o Arthur, que é da última turma, já vai completar quase 2 anos de formado também, atua bastante aqui na instituição, mas a gente fez esse mix do que a gente tem de mais antigo e mais novo em relação a instrutores para oferecer o melhor para vocês. E agora eu vou convidar o Álvaro, que é o nosso coordenador de programas, para me ajudar a explicar um pouco mais sobre o programa, principalmente sobre aqui o local que a gente vai estar. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Esté. Boa noite, todo mundo. Se alguém não estiver me escutando bem, pode falar. Estou aqui. Tem algumas outras pessoas que talvez também se apresentem, membros aqui de dentro, né, da Outerbound Brasil. E hoje eu estou como coordenador de programas da OBB. Só para falar um pouquinho, né, e eu sempre gosto de compartilhar até a minha experiência com educação ao ar livre, que na verdade esse é o convite geral, né? Às vezes você está aqui, eu não sei exatamente o quanto de informação alguns de vocês que estão aqui escutando já têm de educação ao ar livre, de outbound, de outras coisas, mas estão procurando um programa de educação ao ar livre aqui com a gente. E eu fiz faculdade no exterior, nos Estados Unidos, no Texas, que foi onde eu conheci a educação ao ar livre, tive minha primeira vivência lá de 10 dias de treinamento em backpacking, né, na natureza, e estava ali atraído por aventura, por viver uma coisa na natureza, de 10 dias me orientando por mapa e bússola, e fui só depois que eu depois do primeiro, segundo e terceiro dia que eu fui pego com uma boa surpresa de que, nossa, caramba, como a didática nesse espaço está fazendo sentido, como os aprendizados estão fazendo sentido aqui nesse grupo.
E aí depois eu descobri o que era Outerbound, né, nesse universo aí, e voltei para o Brasil, descobri que existia a Outerbound Brasil, me formei em geografia, estava naquela interesse de ser professor ainda na época, e nunca imaginava que existia uma profissão como educador ao ar livre, né? E para minha felicidade tinha essa profissão e eu consegui entrar nesse universo, né, que me acolheu de braços abertos. E eu fiz o programa FEAL da Outerbound Brasil, que é o programa de 15 dias. Depois trilhei meu caminho aí como instrutor e hoje tô aqui no escritório também na coordenação. E aí a gente está aqui então apresentando esse programa, que é um programa de 8 dias da Outerbound Brasil, né? Que a gente espera espero não, eu tenho certeza que assim 8 dias é um tempo incrível para viver a roda da educação experiencial, né? E eu tô, na verdade, mais curioso para ouvir as perguntas também daqui a pouco. Mas vamos lá. A gente está aqui, para quem não conhece, a Serra do Papagaio fica ali no sul de Minas. É um lugar que a OBB opera desde o seu nascimento aqui no Brasil, lá em 2000. É um lugar incrível para a gente conseguir fazer expedições remotas, porque apesar de ter algumas rotas que estão ficando bem turísticas, ainda tem algumas que são menos frequentadas e a gente consegue, do nosso jeitinho, evitar outros grupos, né, por aí, e consegue ter uma navegação bem autêntica, né, ali com mapa e bússola e tal. E, assim, também para ajudando como referência, ela fica acima do Parque Nacional do Itatiaia, que talvez algumas pessoas conheçam um pouco mais. Itatiaia fica ali bem no meio do caminho entre Rio e São Paulo. E se você subir um pouquinho ali na Mantiqueira, Itamonte, seguindo para cima, você bate no Parque Estadual da Serra do Papagaio, né? Uma área incrível de. Aí está um dos mapas, por exemplo, que são usados no programa para que os alunos naveguem de acampamento em acampamento, né? É uma das áreas mais incríveis de Mantiqueira, do, dessa região aqui da Serra que a gente tem. Aí está uma das fotos dessa paisagem. Surreal, né? Muito, muito bonito. E assim, o que é esse contexto da Outerbound, né, de educação ao ar livre? E tem muitos jeitos de falar da mesma coisa. E o que a Outerbound é uma escola de educação ao ar livre, né? Educação ao ar livre pode ser muita coisa, e a gente faz educação ao ar livre, experiencial. Você também pode aprender pela experiência em vários lugares, mas a gente gosta de aprender na natureza e através de uma expedição, né? Então, é a aposta na educação, é uma aposta de que o ambiente da natureza ele acrescenta um solo muito fértil e prazeroso para esse aprendizado acontecer. É uma aposta de que e o entendimento de que a experiência é o jeito mais autêntico de você produzir conhecimento num grupo, né, através de experiências unido à reflexão. E junto a isso, o contexto de uma expedição, de uma aventura autêntica, né? Ou seja, as consequências na natureza são reais, né? Elas não são fabricadas. Não é uma prova de escola que o professor te dá uma nota no final com um número ali, né, te avaliando, né? Então, de um exemplo mais fundamental assim, se você não fecha a sua barraca, entra bicho, né? Se você não monta a sua barraca direito ou você escolhe o lugar errado, vai entrar água, ou vai molhar, ou você vai ter uma noite mal dormida, né?
isso é um exemplo mais tangível, assim, né? Mas isso numa expedição acaba sendo um solo fértil para tudo que você pode imaginar do que a Esté acabou de mencionar, que são habilidades técnicas, né? Que a gente vai aprender numa expedição, mas que precisam ser unidas com habilidades não técnicas, né? Habilidades socioemocionais, que está ali com hard skill, soft skill, né? Uma não é nada sem a outra, né? Então, se num grupo a gente, de alguma forma, fala alguma coisa que às vezes o outro não recebe muito bem, isso tem uma consequência real e imediata ali também naquele grupo, né? E a gente também começa a girar aquela roda experiencial para entender como tudo aquilo afeta, seja nossas palavras com o outro, seja o lugar onde a gente monta a nossa barraca, né? E tem um jeito de criar essa experiência, que é um pouquinho que o que estava um pouquinho no slide anterior, Esther, que não é qualquer experiência, né? Se for uma experiência muito simples, às vezes não engaja as pessoas. Se for uma experiência muito forte, muito rápido, assusta as pessoas. Então, ela é desafiadora, ela é autônoma na medida do possível, ela é num ambiente natural, ela é intencional e na medida, e ela tem uma progressão, né? É o jeito pedagógico de criar uma experiência na natureza. Eu acho que no próximo slide a gente traz um pouquinho também só para explicar para as pessoas o que são essas habilidades técnicas e habilidades socioemocionais que fazem sentido numa expedição. E tudo isso para chegar numa habilidade que é a mais importante ali dessa composição, que é o que a gente chama de transferência, né, na educação experiencial. Então, a Outerbound, ela ensina através da montanha, mas não para a montanha, né? Então, pode ser que você, né, saia do curso e não necessariamente você vai para o trabalho navegando com mapa e bússola. E pode ser que você, no seu dia a dia, de repente, não precise entender de fase de formação de grupo, né? Mas transferência é a habilidade de você, né, conseguir digerir a experiência e que isso te ensine algo sobre você e que aquelas habilidades você consiga transferir para algum outro contexto. Tá? Vou fazer um adendo de uma frase que a gente gosta de falar na Outerbound, é que ninguém sai ileso de uma experiência de educação experiencial. Então, independente do que você vai levar contigo para casa, alguma lição vai ser aprendida. E, e é a questão, né? O descobrir coisas novas, seja elas quais forem. Passando aqui rápido, depois a gente acho que daqui a pouco abre para as perguntas, né? Mas o primeiro dia é um encontro na base da Outerbound, em Campos do Jordão, onde os alunos mais dois instrutores vão fazer toda a preparação de equipamento, montagem de mochila, separação do que vai, do que não vai, dar uma olhada na comida, e vão entrar no transporte em direção ao primeiro acampamento na base da montanha, lá da Serra do Papagaio. A partir daí, começa a expedição, né? A rota vai ser trabalhada com os alunos no dia. Os instrutores vão fazer todo o planejamento, né, da expedição, e faz parte justamente da experiência você navegar e planejar junto ali com o apoio e a instrução dos instrutores, que são, né, ali do dia 2 ao dia 7, vocês vão estar em expedição autossuficiente na Serra do Papagaio. E aí no dia 8, vocês serão resgatados da Serra do Papagaio
tem um retorno para a base de Campos do Jordão, e aí tem toda a parte, né? Quem tira os brinquedos da caixa para brincar tem que devolver para a caixa. E essa é a parte da limpeza, da organização e do encerramento e das dinâmicas finais de encerramento do curso. Né? Eu vou falar agora o que está incluso no programa. Isso é padrão para todos os programas da Outerbound, mas é sempre bom reafirmar que o que eu digo que é padrão são esses 5 itens, mas enfim. O acompanhamento integral dos instrutores, então o Humberto e o Arthur vão estar com a gente o tempo todo, com a expertise deles. A gente sempre tem a certificação de primeiros socorros em áreas remotas, então os dois são formados nisso e, enfim, vão estar ali auxiliando qualquer necessidade. Alimentação balanceada durante todo o programa. Eu imagino que a gente fale um pouquinho mais à frente sobre isso, mas qualquer restrição alimentar, qualquer coisa, tá, a gente é preparado para lidar com isso. Os equipamentos técnicos de alta qualidade, então, isso para a gente é fator de segurança, né? Ter uma boa barraca, um bom saco de dormir, isolante térmico, tudo isso faz com que a pessoa tenha uma experiência minimamente confortável em relação à temperatura, por exemplo, a não entrar água na barraca por, enfim, só se montar errado, né? Mas o equipamento em si, ele aguenta muita coisa e a gente oferece isso dentro dos programas. O seguro contra acidentes pessoais e o nosso sistema de gestão de segurança, que é implementado em tudo que a Outerbound faz. A gente passa por uma auditoria internacional de 2 em 2 anos. Ela acabou de terminar, então faz coisa de uma semana que a gente recebeu o resultado desse review. E a gente sempre está alinhado com todas essas diretrizes de segurança. A gente é bem rígido com isso, justamente para dar o foco na experiência e, enfim, evitar problemas que falta de gestão de risco podem trazer. Agora, falando sobre o investimento do programa, são 8 dias, né, de 20 a 27 de setembro, então 8 dias, 7 noites. A gente tem o número mínimo do grupo de 8 participantes e o máximo de 12. A gente está no momento com 6 participantes, então estamos com 50% da lotação dessa turma, mas isso significa que a turma ainda também não está confirmada. A gente precisa de pelo menos mais 2 pessoas embarcando nessa aventura para a gente ter esse lançamento, né, do programa. E os valores em cartão de crédito até 6 vezes sem juros é 3.900, mas a vista via Pix tem 10% de desconto, então fica 3.510. Isso é o valor do programa considerando o preço normal, né? Agora eu tenho uma surpresa para vocês, que é essa promoção de 25 anos da OBB. A gente está fazendo um gerente ficou louco e 25% de desconto. Então, com esse desconto já aplicado, o valor da inscrição no cartão de crédito fica 2.925, ainda parcelável em 6 vezes sem juros, ou no Pix 2.535, isso à vista. Se vocês compararem os dois valores, tem mais de R$ 1.000 de desconto em cada uma das modalidades de pagamento, é considerável. E, no meu ponto de vista, aqui, como uma pessoa que trabalha com as vendas da UBB, eu diria que é imperdível, porque a gente está trabalhando quase com os valores do programa Expandindo a Zona de Conforto, que é de 4 dias, mas para esse programa de 8. Então, eu duvido muito que a gente tenha outra oportunidade dessa lá na frente. Talvez quando a OBB fizer 50 anos, mas não vale esperar. Agora sim, a gente chegou na parte das dúvidas e esclarecimentos. E é o espaço para vocês abrirem o microfone ou mandarem pelo chat da forma que preferirem, para a gente entender quais são os anseios, as dúvidas e trocar uma ideia um pouquinho mais profunda sobre o programa. Então, fiquem à vontade. A Fernanda mandou uma pergunta. Calma aí só um segundo que eu não estou conseguindo visualizar. Boa noite. Precisa ter bom condicionamento físico para fazer o programa? Qual distância percorrida por dia altimetria?
Precisa ter, ao mesmo tempo que é um programa que acolhe, né? Você não precisa ser atleta, você não precisa estar correndo todo dia, mas precisa ser uma pessoa que está minimamente ativa e sim é um programa que tem, né? Todos os programas que a gente faz tem alguma demanda física, né? Então é isso. Ao mesmo tempo que você não precisa se preocupar de estar malhando assim, treinando para corrida de montanha, o programa tem uma demanda física, né? É uma expedição autossuficiente, né? Com mochila, cada um, todo mundo carregando a sua parte. Não é um programa com carregadores, com sherpas, né? Então serão 7 dias de comida e equipamento com a gente, né? E a quilometragem varia muito de dia para dia. Pode ser que você caminhe 1 quilômetro, pode ser que chegue até 8, 9 quilômetros, né? E aí, em cima de tudo isso, é uma coisa que também depende muito do próprio grupo, né? Se for um grupo que, não sei, dependendo do perfil, da vontade, do objetivo do grupo, do condicionamento, claro, também, né? Faça maior quilometragem nos dias, tudo bem. E pode ser que tenha algum momento, né, que o grupo, por diversos motivos, objetivo próprio, o dia, o tempo, o clima, queira fazer uma quilometragem menor naquele dia, né? Então, eu acho que o que eu adicionaria junto a isso, né, também aqui pensando, é que também não, na sua cabeça, não crie nenhuma expectativa sobre a quilometragem, né? Lembrando que não é um curso de caminhada, né? É um curso com montanhismo, né? Não de montanhismo. Então vai ter todas as habilidades, todas as coisas, mas é isso. O objetivo e os aprendizados, tudo vai ser construído com o grupo, né? Então os objetivos de quilometragem de cada dia, né? Então é isso. Não precisa ser atleta. Não é um programa para você sair direto do sedentarismo para ir direto para ele também. E vou aproveitar para fazer uma explicação. A gente não é uma viagem turística, né? Então, fazendo uma comparação, por exemplo, se você pegar um roteiro do. Vou fazer uma trilha na Serra do Papagaio com uma agência. Provavelmente ali eles vão ter um dia a dia, uma quilometragem, tudo isso. A gente foge dessa linha de raciocínio justamente por conta disso que o Álvaro falou. Então, a gente não tem o objetivo de conhecer pontos turísticos e atrativos que fazem com que a gente tenha que percorrer as distâncias. Se o grupo decidir isso, tudo bem, mas vai ser decidido em consenso, a gente não decide nada antes. E tem essas variações. Pode ser que num dia, na previsão, era para andar muito, mas choveu muito e o grupo optou por ficar parado. Isso acontece de forma orgânica durante o programa. Então, espero que você tenha a sua pergunta respondida, Fernanda. Provavelmente terá um ponto A e um ponto B de chegada, né? É isso. O Pro, ponto do pro grupo, resgate. né? Tem que chegar no ponto do resgate no último dia. Sim. Bom, eu acho que eu vou aproveitar, enquanto o pessoal está tímido para fazer as perguntas, eu vou entrar um pouco no detalhe da alimentação, que é uma questão que eu acho importante falar, trazer para quem estiver interessado no programa, que a gente tem muita mentalidade que alimentação em acampamento, em expedição, é comida liofilizada, miojo, tal, e a OBB foge muito dessa linha. A gente, na verdade, quase não leva esse tipo de produto. A gente faz uma alimentação bem surpreendente durante a expedição, é muito rico, os sabores, as formas de preparo, tudo isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque também é um fator surpresa da expedição, mas podem ter certeza que
vocês vão comer na montanha coisas que vocês comeriam na casa de vocês, quem sabe até pizza dá para fazer. Não quero dar spoiler, mas é só um micro spoiler do que pode ter. Enfim. E também em relação a restrições alimentares, né? A gente também está preparado para lidar com isso. A gente já levou pessoas celíacas, veganas, enfim, expedições muito maiores. Dependendo da restrição ou da opção alimentar que a pessoa tiver, a gente vai preparar o cardápio para isso. E em relação a isso, qualquer tipo de alimentação é bem-vinda no programa. Tem alguma coisa que você acha interessante compartilhar, Álvaro? Eu não sei, tem mais gente Eu, aqui também, se quiserem falar. eu tenho muitas, mas é isso. E eu convidei. Opa, tava aí. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Jackson. Desculpa o barulho aqui, é que eu estou trabalhando. Para complementar um pouquinho o que vocês falaram, né? Só para vocês entenderem, eu fui, né, na expedição de 2019, eu participei aí. E assim, nunca tinha feito isso na minha vida, até mesmo quando eu fui, falaram, nossa, o Jackson foi, sério? Porque eles nunca iriam acreditar que eu faria esse tipo de coisa, né? E foi minha única experiência, né, na época, e eu amei de verdade. E eu levo tudo para minha vida. E em questão, a Fernanda, que você perguntou, fica tranquila em questão a peso, a tudo mais, você vai, dependendo do grupo que você tiver, dependendo não, o grupo que você tiver, vocês vão se entrosar, vocês não vão nem perceber que vocês estão andando, sabe? Tipo, a gente, na época que eu fui, a gente cantava, a gente, sabe, via as paisagens, isso é o de menos, questão a peso, em questão a performance, né, até mesmo que esse não é o intuito, né, do programa. É mesmo o que já comentaram aqui no comecinho. E, gente, é isso, tipo, se joga no desafio, né, que a alimentação também é incrível, já que deram o spoiler, né, comidas incríveis, fizeram coisas que eu achei que não daria, que tipo, eu fiquei de boca aberta que vocês vão, quem for fazer agora a expedição, vocês vão ficar igualzinho a eu. Nossa, sério que dava para fazer isso? Tipo, é uma experiência única, sabe, que eu acho que vale muito a pena fazer mais de uma vez. Que se eu pudesse, eu ainda vou fazer a segunda vez. Boa, Jackson, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu amo ouvir as experiências das pessoas que foram nas expedições. E é isso, é sempre muito verdadeiro, né? Porque é isso, é a experiência autêntica que traz uma resposta autêntica dentro da gente. Exatamente. E cada detalhe é incrível, é importante, né? Até mesmo na parte que a gente fica lá sozinhos, pensando, conversando conosco mesmo, sabe? Assim, escrevendo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, para quem está indo a primeira vez, participar dessa linda experiência, que, nossa, é incrível. Boa sorte, boa ida para vocês, viu? E aproveitem cada momento, porque assim, é único, é único. Perfeito. Muito Valeu, obrigada, Jackson. Jackson. Sté, você pode voltar alguns slides até aquela descida da mochila vermelha? Aliás, um dos slides foi quando eu fiz. Não é verdade, Jackson? Essa aí, ó, exatamente. Essa é a turma do Jackson. Foi. Foi com o Moa, o Felipe e a Paty. Olha só. Que legal. Caramba. Você se acha nessa foto, Jackson? Eu tô aqui, ó, na frente do rapaz de azul.
não dá nem pra ver, só dá pra ver a mochila. Sim. É normal, nas competições as mochilas geralmente são maiores que as pessoas. Sim, sim. Só para não assustar ninguém, isso, enfim, é tranquilo, tá, gente? A mochila é grande, mas ela tem a questão da barrigueira, então o peso é muito transferido para o quadril, é diferente de você estar levando uma mochila tão grande quanto essa no seu ombro. Essa mochila é específica para esse ambiente de montanha. Bom, Nossa, que memória legal. sim. Nossa, eu tenho umas fotos até hoje e eu fico assim, sabe, passando e vendo e vendo. Eu falei, meu Deus, quero muito voltar, quero muito voltar. Aliás, o Moa me chamou uma vez para participar de uma expedição no exterior. E aí eu não conseguia ir porque meu inglês não era fluente. Então, infelizmente eu deixei passar essa. Mas aí eu não sou uma pessoa de, de ficar assim, sabe, na mesmice. Aí eu fui atrás. E aí agora eu tô com o meu inglês muito bom e que quando tiver a próxima oportunidade, eu vou. É isso. Boa. Muito legal. Bom, acho que eu vou deixar nessa foto aqui. Ela é bonita e atrai, né? Uhum, Esse cenário é realmente um diferencial desse local. uhum, E dá para ver pessoinhas percorrendo ali o caminho delas, né? uhum. E, bom, pessoal, é isso. A gente tem esse espaço aqui aberto para ouvir as dúvidas de vocês, as tensões. Eu vou aproveitar para falar algumas coisas que geralmente são dúvidas que surgem, e aí deixando todo mundo ciente, né, realmente das questões do programa. Então, vou falar sobre acesso à internet, tomadas e energias. A gente está falando de uma expedição, então, como vocês podem ver na foto, não tem nenhuma estrutura perto. Isso faz com que a gente não tenha acesso a tomadas, essas coisas. A gente faz o convite realmente que as pessoas fiquem offline. Nossos instrutores têm contato, eles sabem os locais onde tem acesso à internet. Eles têm contato via satélite com a nossa base. A gente tem toda uma operação por trás do programa para ter certeza que vai dar tudo certo. Se alguma coisa acontecer lá, a gente tem sempre uma pessoa que a gente chama de on-call, que fica de plantão, digamos assim, para acionar qualquer coisa que precisa ser acionada, um resgate, algo do gênero. E a gente faz sempre esse alinhamento, né, entre o pessoal que está em campo e o pessoal que está fora de campo, para ter certeza que está tudo certo. Todas as rotas, as opções de rotas, mesmo que milhares, são planejadas, a gente tem ideia de evacuação, tudo isso para que a gente possa estar nesse ambiente sem depender de um celular, qualquer coisa assim, para, enfim, se achar, para conseguir acionar um resgate, para conseguir simplesmente estar ali. E aí, com isso, a gente faz o convite que os participantes deixem o celular no modo avião, para poupar bateria e conseguir tirar foto mais tempo, e dois, também para, às vezes, se a gente cruza alguma área de sinal, alguma coisa, não ter essa interferência na experiência, né? São 8 dias imersos ali nesse mundo, e se você acabar recebendo alguma mensagem, alguma coisa assim, é instintivo que a gente queira ver, tenha curiosidade de saber o que está acontecendo lá fora. E o convite é que a gente foque realmente na experiência. Então, isso não acontece no programa. É isso. Sobre a internet, esse é o segredo. É uma desconexão para reconectar com coisas mais importantes. Exato. Se conectar conosco, com os outros e com o mundo ao nosso redor. Deixar o celular viver o tempo dele. Dá folga pro celular. A gente usa muito ele hoje em dia. Mas é isso. O pessoal tá Boa. tímido em relação às perguntas. Continuo fazendo convite para que vocês façam. Ou então eu e o Álvaro, a gente pode ter explicado tudo também. Isso é uma possibilidade. É.
Eu acho que a gente trouxe bastante coisa. Eu acho que esse programa, né, o que eu penso assim, só para, não sei, talvez o tipo de dúvida que surge para as pessoas, assim, mas, né, qual experiência outbound que eu vou, assim, eu acho que é a experiência, às vezes, que às vezes surge a oportunidade, né? A gente sabe que a realidade de muita gente, né, do trabalho é muito difícil, né, tirar aquelas férias, achar aquele intervalo de tempo. Então, é por isso que na UBB a gente sempre fica pensando, né, nesses programas de 3 dias, de 4 dias, e a gente por muito tempo tinha esse salto, né, do programa de 4 dias para adultos para um programa de 14 dias, né, que é esse programa que é o FEAL, né, que aí é isso, né, não sei quem aqui também já tinha visualizado esse programa. E, e aí o FEAL tem esse nome, né, os Fundamentos da Educação ao Ar Livre, é um programa muito tradicional da UBB, mas 14 dias às vezes é muito tempo, né, e, e a gente já faz acho que 1 ano e meio, 2 anos, agora estou meio perdido, mas que a gente encontrou também nesse formato do Discovery de 8 dias, que é um programa de sábado a sábado, que é também um tempo fantástico de ficar e ter uma experiência outbound, né, que dá tempo de vários processos acontecerem, dá tempo de muito conteúdo ser dado de qualidade, e que às vezes é mais fácil, voltando a esse tema mais prático assim da nossa realidade, né, às vezes é mais fácil de achar as férias para fazer, né, às vezes tirar uma semana, de sábado a sábado, dá para encaixar uma experiência real e uma experiência completa de educação experiencial na natureza, né, de Outerbound. Então foi com muito desse desejo que foi que foi pensado esse formato de 8 dias, né? Perfeito. Isso. É isso. Essa foi a fórmula mágica para a gente chegar nesse número 8 dias. E aí, só antes de encerrar, quero frisar aqui essa questão da promoção em relação aos 25 anos da Outerbound aqui no Brasil. A gente está oferecendo 25% de desconto nesse programa. Então, com um print dessa tela, ou no Instagram também, a gente divulgou essa mesma promoção. Quando você for fazer a sua inscrição, você apresenta esse print, seja do Insta ou daqui, e aí você já tem quase não, mais de R$ 1.000 de desconto no valor da inscrição. Como eu falei antes, tá quase o valor do programa de 4 dias, mas para 8 dias é uma chance realmente imperdível. Então, com isso, eu acho que a gente encaminha aqui já para o final. E eu já vou aproveitar para falar que as inscrições são feitas comigo através do WhatsApp. Então, aqui tem o meu contato de WhatsApp, de e-mail, da forma que vocês preferirem. Mas qualquer local que vocês mandarem mensagem, seja para o e-mail da Outerbound, seja no Instagram, seja nos números de WhatsApp divulgados por aí, vocês vão chegar até mim também. Então, é só falar que quer ir no Discover e a gente dá início ao processo de inscrição. Vai ser um prazer ter todos vocês com a gente. E estamos muito felizes, né, com o lançamento desse programa, com esse novo formato de 8 dias e também com os nossos 25 anos. Então é só motivo para celebrar. Viva, viva, Alexandre. Eu que agradeço. E é isso, muito obrigada pela presença de todos. Eu desejo uma boa noite. E a gente, qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp e a gente vai mantendo contato caso vocês tenham interesse. Sucesso. Obrigado, gente, pela presença. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.